Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para esse nosso encontro semanal. O encontro em família, o encontro com Jesus, principalmente, é recebermos Jesus em nosso lar para juntos fazermos o nosso estudo, as nossas reflexões em torno do seu Evangelho de Luz. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E para iniciar inclusive a nossa harmonização, vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje, a mensagem é 122. Hoje, onde estivermos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Então, meus amigos, aqui nós temos a reflexão do Espírito Emmanuel sobre as palavras do apóstolo Paulo, que é um convite à renovação espiritual. O convite para que façamos sempre o bem, para que venhamos a nos distanciar do mal, desse mal que nos leva a muito sofrimento depois de desencarnados e retornando lá depois para mais uma experiência aqui no plano terreno. Tudo depende do nosso empenho, do nosso esforço para vencer o mal. Então,
Vamos fazer a nossa prece inicial, elevar os nossos pensamentos a Jesus para fazermos as reflexões de hoje, para fazermos o nosso estudo. Então, elevando nossos pensamentos a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre de nossas vidas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, convictos de colocarmos o vosso Evangelho de luz em nossas vidas, buscando assim a fé, a força, a fortaleza para prosseguirmos em nossa caminhada, em busca da nossa elevação espiritual, em busca da superação de tantas imperfeições que ainda possuímos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo cujo título é Que a vossa mão esquerda não veja o que dá vossa mão direita. E hoje nós vamos iniciar as instruções dos Espíritos. São instruções que compõem esse capítulo, trazendo alguns temas dentro do tema central, que é a prática do bem, sem ostentação, como temos visto, como temos estudado até o presente. E aqui nós temos as instruções de um espírito de nome Irmã Rosália e outro que apenas se coloca como um espírito protetor. E eles nos falam brevemente sobre a caridade material e a caridade moral. Temos visto, em todo o decorrer do nosso estudo, que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que nos orientam à prática do bem, à prática da caridade. Fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem ostentação, sem esperar recompensa. Assim como ele fez, o Mestre, quando passou aqui pela terra, nos ensinando, dando o seu exemplo, fazendo o bem sempre, independentemente de quem fosse. Ele não julgava, né? Ele não se preocupava com essa ou aquela pessoa. Ele fazia sempre o bem para que as pessoas saíssem de uma situação de penúria, de uma situação de sofrimento. Então, nós não podemos negar que a caridade material ela é muito importante para quem está necessitado. O alimento para quem está com fome, o agasalho para quem está com frio, o calçado para quem está descalço, o remédio para o enfermo. E todos nós, como já vimos anteriormente, temos condições plenas de fazermos o bem. Muitas vezes nós podemos dizer, eu não tenho condições, meus recursos são precários. Mas vimos no óbolo da viúva que o que damos, do que temos, mesmo que seja uma migalha, ela é relevante para aquele que está em privações. E ao lado da caridade material, nós encontramos a caridade moral. A caridade moral que pode ser realizada de várias e inúmeras maneiras. E é a caridade que está ao nosso alcance, que depende de nós. É a oportunidade que temos de dar de nós mesmos aquilo que verdadeiramente nos pertence. Porque os bens materiais são empréstimos de Deus.
para usarmos em nosso benefício e em favor dos nossos irmãos. A caridade moral é a oportunidade de darmos a nossa energia, de darmos a nossa vibração, de darmos a nossa atenção àquele irmão. E ela pode ser praticada por pensamentos, por palavras e ações. Por pensamentos, através de uma prece, de uma oração dirigida àquele irmão que está em sofrimento. Aquele pensamento, as vibrações que são emitidas. Por palavras, é aquele conselho, é aquela orientação que se dá, é aquele estímulo que damos a uma pessoa, a um irmão necessitado. Enfim, são palavras que vão exatamente ajudar aquele que está em dificuldades. E temos assim as ações. São pequenos gestos, um bom dia, um sorriso, um olhar atencioso, um gesto de cordialidade, que às vezes as pessoas passam desapercebidas porque ninguém dá conta da sua existência. É um gesto afetuoso, cordial, os pequenos favores, buscando assim tratar o nosso irmão como gostaríamos de ser tratados. Esse é o grande ensinamento. O Espírito Irmã Rosália, ela diz que a caridade moral nós praticamos suportando uns aos outros, deixando um irmão menos experiente, menos instruído falar, não ver aquele olhar de desdém que nos é dirigido, não ouvir aquela palavra de zombaria que escapa pela boca de quem está acostumado a encarnecer. Enfim, é ter a compreensão do outro, a compreensão de que há pessoas que acreditam estar acima das outras. Então se acha no direito de encarnecer o outro, de fazer comentários maldosos, de julgar e até mesmo de prejudicar, quando na verdade esses nossos irmãos são irmãos necessitados. Podem não ser necessitados materialmente, mas espiritualmente são, porque ainda não têm valores cristãos, ainda estão no terra-terra, ainda estão valorizando o ter e não sabem respeitar o seu próximo, muito menos a dor do outro, a condição em que o outro se encontra. Não tem assim a valorização espiritual de ver além das aparências das pessoas e ver o bem que cada um possui dentro de si. E essa caridade, no entanto, a caridade moral, ela não deve impedir a caridade material, porque a caridade material é fundamental para quem está necessitado, sem ter recursos para atender às suas necessidades mínimas, necessidades básicas mínimas, vivendo em indigência muitas vezes, na miséria absoluta. Então ela é fundamental. Então elas duas devem vir juntas, a caridade material e a caridade moral, que vai revestir toda a ação de doação material. Ela deve revestir com gentileza, com afabilidade, o gesto da doação dos recursos materiais. Os espíritos Hilário da Silva e Valério, através da psicografia de Antônio Baduí Filho, no livro Histórias da Vida, através da psicografia de Chico Xavier, relata
um fato importante. Eles nos falam de um empresário bem-sucedido que fazia grandes doações, tinha assim gestos humanitários, porque se preocupava muito em doar cestas básicas, em doar vestuário, em enxovais para crianças, amparava creches, hospitais. Era assim aquele benfeitor. Mas certo dia ele estava em seu escritório para assinar alguns documentos e quando estava assinando, relendo alguns documentos, ele encontrou alguns erros e ficou indignado, ficou realmente inconformado e chamou a funcionária responsável por aquela digitação. Na época devia ser datilografia, por aquela digitação. E foi repreendê-la. Como é que ela foi tão negligente? Não fez uma revisão? Já pensou se ele tivesse assinado sem ler, em confiança a ela? Ele foi áspero, foi grosseiro, humilhou isso na frente dos outros funcionários. E aquela jovem, que certamente estava com alguns problemas, não teve outra saída senão chorar intensamente, morta de vergonha. E os espíritos então comentam que nós somos pródigos em doar o que nos sobra, aquilo que não vai nos fazer falta. Mas quando a vida nos exige a doação de nós mesmos, em forma de tolerância e indulgência, bondade e compreensão, quase sempre não entendemos o verdadeiro sentido da caridade e nos tornamos perfeitos suvinas do coração, perdendo a oportunidade de darmos de nós mesmos aquilo que nos pertence, aquilo que verdadeiramente é a nossa bagagem. E se analisarmos ao longo da nossa vida, certamente nós vamos identificar algum momento em que agimos assim, em que fomos intolerantes com os nossos semelhantes, aqueles que trabalham conosco, os colegas de trabalho, às vezes até mesmo na seara espírita, onde nós podemos encontrar algum companheiro mais distraído, se atrapalha nas tarefas, e nós não temos a devida compreensão, a tolerância, a misericórdia, e nos aborrecemos e fazemos até comentários grosseiros, comentários assim, anticristãos. Então, a caridade, elas têm essas duas, vamos dizer, as duas faces, do socorro material, do socorro através das doações que visam atenuar o sofrimento, a miséria do nosso próximo, e a caridade moral, que faz parte do nosso cotidiano. Podemos praticar a caridade moral a todo instante, em casa, no seio da família. Somos chamados constantemente a essa vivência, a esse testemunho, na rua, no trânsito, por onde formos, onde estivermos, nós somos convidados a essa caridade moral, porque nós somos seres imperfeitos, todos nós somos, e quantas vezes nos encontramos diante de irmãos nossos cujas imperfeições elas estão mais exacerbadas, estão mais latentes, e termina por nos incomodar e faz com que fiquemos irritados, fiquemos exatamente sem condições de ter um direcionamento mais cristão, porque somos ainda imperfeitos. Porque que
o condicionamento cristão iria nos dizer: paciência, tolerância, compreensão, mas estamos ainda condicionados a não a agir, mas a ter reações que decorrem ainda das nossas más inclinações. Então, meus amigos, meus irmãos, hoje temos essa mensagem muito significativa que pode nos levar a reflexões, pensarmos como temos agido, como está a nossa tolerância, como está a nossa paciência diante dos nossos irmãos, diante daqueles que compartilham da nossa jornada terrena. Fica assim a sugestão para a nossa reflexão. Vamos então fazer agora as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos guias espirituais, pedir por toda a humanidade, para que haja paz, fraternidade entre as nações, para que os governantes hajam com justiça social, para que a miséria seja sanada. Pedimos, Senhor, pelo movimento espírita, para que ele se fortaleça cada vez mais com os ensinamentos do Mestre e os ensinamentos da codificação. E pedimos também por nossas famílias, por todos nós, para que a mensagem do Evangelho de Luz chegue em nossos lares, iluminando a todos, nos fortalecendo para os desafios da vida diária, da vida cotidiana, nos conduzindo à prática do bem, à conscientização das nossas imperfeições, para que possamos atravessar esse vale de dor, de lágrimas, com a vossa graça, Senhor, superando a tudo. Ilumina os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, e estejais conosco agora e sempre. Que assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações da nossa própria inferioridade. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz do entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, com esta prece, encerramos o Evangelho no Lar da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.